Olá, chega mais que está começando o Pauta Pública 48. Aqui a gente traz conversas relevantes que tentam ajudar a explicar o Brasil. Toda sexta eu, Andréa Dipp, puxo esse papo ao lado da minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Dipp. Oi, pessoal. E falando em conversa relevante, no meio de todo esse turbilhão que a gente está vivendo, tem um elemento da crise política que não pode ser subestimado: a nossa saúde mental em tempos de eleição. Gente, com medo de sair na rua com roupa vermelha, sensação de impotência e de insegurança sobre o futuro, medo, raiva, confusão, ressentimento, enfim, vários afetos, circulando e uma bomba de ansiedade, estresse que está pronta para explodir a qualquer momento. Isso sem falar de como afetam grupos sociais que já enfrentam esse tipo de ansiedade, como, por exemplo, as pessoas pretas, mulheres e as pessoas trans. E é por isso que a nossa pauta de hoje é sobre saúde mental em época de eleições. A gente convidou o psicanalista Paulo Bueno, que é doutor em psicologia social pela PUC. O Paulo já está a postos aqui, mas antes a gente vai fazer um convite para vocês. Eu acabei de falar sobre essa sensação de impotência, de não poder fazer nada diante desse monte de desgraças, mas tem pequenas coisas que de alguma forma podem ajudar a equilibrar um pouco essa balança. Apoiar o jornalismo independente é um dos caminhos e por isso a gente convida vocês a acessarem o site aliados.apublica.org e, se você puder, escolher um valor para contribuir com o nosso trabalho e, mais do que isso, somar forças com a gente. Tamo junto nessa? Então, dado o recado, bora pra pauta. Paulo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu acho que, então, a gente pode começar, assim, direto ao ponto, política e saúde mental. Nesse cenário de eleições aí, de um segundo turno acirrado, eu queria te ouvir, saber como é que você vê essas duas dimensões da vida se relacionando. Bom, pensando nesse momento que a gente vive, é muito visível o impacto nos diferentes grupos, nas diferentes pessoas, desse momento de acirramento, esse momento de disputa, esse momento de polarização. É um período que a gente vive em que estamos alimentando ainda uma esperança em poder reconstruir as bases democráticas da vida em comum, e todas as vezes que a gente alimenta esperanças e expectativas sobre um determinado futuro, aquilo que coloca em risco essas expectativas tende a trazer um efeito bastante devastador, em nós. Eu penso que, pelo lado das vias progressistas, esse risco que vem se presentificando de uma maneira mais intensa com a chegada do segundo turno, ele tem efeitos sobre nossas vidas. Paulo, e tem uma fala do Safatli, que ele sugere que tem umas certas épocas em que toda uma população entra numa espécie de paralisia. São situações onde você tem uma espécie de patologia social. A população inteira, ela perde a crença na sua própria imaginação, na sua própria capacidade de produzir saídas e alternativas, E a pergunta que talvez fosse interessante é se nós, no Brasil, não estamos de fato entrando em uma patologia desta natureza. Se nós, a nossa maneira, nós não estamos de fato, certo, entrando numa era melancólica. Você acha que a gente no Brasil está entrando ou está vivendo uma patologia desse tipo? Eu gosto bastante das proposições do Safatli, e principalmente a ideia de pensar num circuito de afetos. E eu entendo que a gente viveu de uma maneira tal qual a análise dele, um momento melancólico, mas me parece que o circuito de afetos que está mais em evidência no momento, ele não se resume apenas à melancolia. A melancolia entendida como um afeto que surge em consequência da perda de um objeto, da nossa própria perda enquanto objeto, de uma situação muito próxima de estarmos desamparados, sem a possibilidade de auxílio do outro para conseguir consertar as nossas dores, reconstruir as nossas narrativas. Entendo que tem outros afetos que estão em jogo nesse momento. Ele é muito evidente, que é o medo. Ele é um afeto político muito central,
sempre foi um afeto político muito central, desde a construção da modernidade com Hobbes até os dias de hoje, com a necropolítica, mas ele vem tomando outras formas, né? Porque, obviamente, o medo ele está colocado dos dois lados, inclusive, da mesma maneira que o medo vai alimentando muitas das nossas ações, para que a gente não se mantenha nesse governo neofascista. Por outro lado, há um medo que faz com que se unifiquem em torno do Bolsonaro, do genocida, essas 50 milhões de pessoas. Então ele é um afeto bastante importante, mas eu entendo também que vai tomando outras feições, né? Acho que tem o ressentimento que está colocado, o ódio, obviamente, sempre muito atrelado ao medo. Uma vez que eu tenho identificado um inimigo e esse inimigo está mais próximo do que eu gostaria que ele estivesse, eu começo a elaborar como única forma de mediação com esse inimigo o ódio, o extermínio, a eliminação. É um conjunto de afetos que está de fato em circuito. E o grande problema é a gente não conseguir sair desse circuito. Porque eu entendo que a melancolia, nesse sentido, né, eu estou fazendo essa diferença, ela tem uma dinâmica desagregadora. E o medo, pelo contrário, ele tem essa capacidade de agregar, ainda que de uma maneira bastante capenga, bastante limitada, com pouca possibilidade de diálogo, mas ele tem uma capacidade de agregar. Entendo que o medo ele amplia a nossa imaginação política, mas eu vejo que tem uma pequena diferença entre um período mais melancolizado que a gente estava antes do golpe para esse período de agora. Eu justamente queria também te perguntar sobre esses pânicos morais, né? Sobre como o Bolsonaro instrumentaliza esse medo, que é exatamente isso que você está dizendo, né? E aí pensando na política, nas falas do Bolsonaro, nas bandeiras que ele defende, o medo que as estruturas tradicionais de família mudem, o medo da suposta ideologia de gênero, o medo do comunismo, o medo do feminismo, né? Que vão se tornando inimigos, como você coloca, né? E ele vai apertando esse discurso, né, na medida em que ele não pode mais falar, por exemplo, em fim da corrupção, já que seu governo foi marcado por corrupções de todos os tipos, assim. E essa parece ser uma fórmula que tem funcionado. Por quê? Por que o medo que você coloca como um afeto importante nesse momento, por que é uma fórmula que funciona, que é tão eficaz? A gente já tem todo um histórico, né, de eleição dos inimigos, de uma definição bastante demarcada dos inimigos, tanto no plano moral como no plano racial. E essa demarcação ela não vem de hoje. O Brasil ele se constrói a partir dessa demarcação. A demarcação daquele que me causa medo, porque nele ou nela há uma suposta violência exacerbada, ou aquela que causa medo, porque neles eu suponho uma sexualidade que está fora de qualquer regime de castração. Então, negros, certos grupos de mulheres, né? Certos grupos de mulheres eu estou tentando falar no sentido de aquilo que se supõe, se constrói de uma imagem que agrupa certas mulheres, né? Não é o grupo de mulheres em si. Os homossexuais também. Acho que a gente sempre se construiu bastante sobre essa pauta. A política, ela passou em diversos momentos por aí. O nosso cotidiano está repleto dessas micro e macro violências, né, em relação a essa população. Nesse momento em que a gente vê uma inclinação para a extrema-direita, essas pautas elas retornam. Elas retornam e são instrumentalizadas de uma maneira bastante perigosa, né, porque em cima de falsas notícias que vão ser implantadas. E aí eu acho que tem muito a ver com o nosso tempo, esse tempo em que os grupos eles estão radicalmente recortados. A gente não tem muito acesso aos grupos vizinhos e vice-versa. E esses recortes também criam diversos tipos de bolsonarismos. O bolsonarismo liberal, o bolsonarismo de costumes. E é importante a gente conseguir se aproximar desses grupos e entender que eles são múltiplos, inclusive para que nós mesmos não criemos os nossos monstros, porque o monstro deles está criado. E a representação maior disso que eles têm como monstruosidade é o Lula, que é lido como o grande arauto da corrupção por eles. Da mesma forma, e acho que nessa mesma linha, a gente criar
esse grande monstro, né, como se fossem os 51 milhões, é bastante complicado, né? Acho que principalmente quando a gente está pensando no plano mais individual e familiar, de como é muito difícil, principalmente para aquelas e para aqueles que são o alvo de toda essa violência, que é uma violência real, não é uma violência imaginária, uma violência real e iminente, inclusive no plano de perda de direitos arduamente conquistados, é o teu familiar que está ali do lado, né? É tua mãe. Você tem que conseguir separar. Eu tô pensando em relação ao processo subjetivo mesmo, né? Não tô nem falando da grande política. Saiu essa semana, né, uma notícia do goleiro Bruno apoiando o Bolsonaro. Hoje me perguntaram se eu sou 13 ou se eu sou 22. E eu coloco na balança aquilo que foi feito durante todo esse tempo aí. E eu sei que o 22 estava fazendo um bom trabalho no meu modo de pensar, minha opinião. Não dá para a gente fazer uma ligação automática entre o goleiro Bruno e a velhinha que é a nossa mãe, entende? E para a gente conseguir fazer essa separação não tem jeito, tem que se aproximar, tem que ouvir, tem que entender. E supor que essa ligação ela se dá automaticamente com todo e qualquer bolsonarista, né? Eu acho que também acaba sendo também um ponto de muito sofrimento. Interessante, Paulo, que você traz esse olhar para diferentes grupos, né, dentro de ambos os lados, assim. Eu queria aproveitar para emendar aqui uma pergunta que é uma sugestão do Ricardo Terto, nosso produtor aqui do programa. Ele pergunta para você como a crise política atua na saúde mental de pessoas que já são de grupos historicamente atacados, né? Pessoas que já vivem a ansiedade constante ou a violência cotidiana para além do período eleitoral, como as pessoas pretas. E aí ele pergunta que agravantes você acha que isso traz? Acho que novamente volta para a questão trazida para o interior da família. O que a gente vai acompanhando na clínica é que essa escolha política ela é tomada, não sem razão, como um ataque direto à pessoa que faz parte desse grupo violentado e subalternizado. Porque faz, de fato, né? Porque é um risco real de ataque a essa população. Vamos pensar, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, quando a gente está falando sobre a possibilidade de colocar um prefeito, um governador bolsonarista, que quer derrubar a medida que coloca câmeras para filmar a ação de cada um dos policiais militares. Isso diminuiu drasticamente o número de mortes de um modo geral e, mais especificamente, mortes de pessoas negras. As câmeras também contribuíram para a redução de 36% na letalidade policial em todo o estado de São Paulo no ano passado. Entre junho e dezembro, o número de mortes envolvendo policiais que usam câmeras foi ainda menor. Caiu 85% na comparação com o mesmo período de 2020. Na rota, tropa considerada uma das mais letais, a redução foi de 89%. Então não é algo que está fora de uma realidade factual. Isso acaba sendo bastante tenso, né? Porque além desse medo, soma-se essa quebra de uma relação, muitas vezes uma relação que tem uma história, e que começa a se olhar de uma outra perspectiva, enfim, para as pessoas que estão em volta. Então, isso redobra, de fato, o sofrimento. E entra num ciclo muito difícil de sair. E o que eu estou querendo chamar a atenção, né? Não estou entendendo que haja uma solução coletiva que seja da gente abonar ou passar pano para uma determinada posição política que flerta com o fascismo. Mas a maneira que cada um vai subjetivar essa segunda violência, que é a violência simbólica de ter uma pessoa amada abraçando ideais que vão contra a minha existência, ela precisa ser elaborada de alguma forma, essa violência. E quando a gente tem como única via afetiva, diante dessa situação, o ressentimento, ou seja, ler esse outro como um outro absoluto, cujas únicas intenções são a de me fazer mal, eu não tenho condição de elaboração dessa segunda violência, que é a violência simbólica. Eu não consigo fugir disso e tampouco consigo me deparar com as contradições que são colocadas por essa situação. E são contradições porque é o mesmo familiar que você divide uma história, você compartilha momentos, você divide memórias. É o mesmo familiar que você divide não só memórias, como você divide futuro, divide ações, você queria estar com ele.
num futuro próximo, médio ou longo prazo. E que isso foi interrompido porque você teve que começar a pintar esse cara de outras cores a partir desse cenário político que se desenrolou. Eu estava assistindo um documentário sobre condomínios essa semana, e foi muito interessante que aqueles documentários, né, dos anos 2000, que ainda conseguia pegar aqueles milionários muito inocentes que falavam as maiores barbaridades sem ter muita noção do que estavam falando. E era um documentário que falava sobre o condomínio de Alphaville, estava entrevistando uma das moradoras e ela ia falando sobre o desprezo dela a respeito das pessoas pobres. Ela ia falando do quão necessário é se fechar num condomínio. São Paulo é horrível. Você vai no centro da cidade e fala, meu pai de Deus, gente, vocês precisam tomar banho. Você está dentro do carro e fala, eu preciso tomar banho. Do nojo que ela tinha em estar em transporte público. Vou deixar pegar um ônibus em São Paulo, de um bairro para o outro. E tudo isso ia gerando em mim uma série de, ou ver de uma maneira irônica, ou afetos de repulso em relação a essa pessoa. Cada palavra que ela falava ia me distanciando. E aí ela falou de uma estratégia que ela tinha para não ser furtada, né? E aí, em um determinado momento, eu pensei, puxa, olha só, essa estratégia é boa. E aí, quando eu pensei essa estratégia é boa, eu falei, caramba, eu tô próximo dela em relação a um medo, em relação a uma insegurança. Eu não estou querendo falar que, bom, com isso vai ter uma proximidade total, mas como é difícil a gente se deparar com um monstro que é pintado enquanto tal e ver alguma identificação ainda que mínima. E muitas vezes essa identificação mínima, muito embora a nossa resolução é completamente diferente dessa que é colocada pelo outro lado, mas é muito difícil a gente ver essa identificação mínima e conseguir se manter separados, mas ao mesmo tempo conseguir enxergar que esse outro é não todo monstruoso. No plano subjetivo, obviamente, né, pensando no processo de elaboração dessas micro-relações cotidianas. Obviamente que isso não se sobrepõe à política maior e a todos os movimentos que a gente precisa fazer para mudar esse cenário. Mas acho que é mais trazer um elemento no sentido da complexificação. Muito bom. E eu estou aqui pensando, Paulo, enquanto você fala isso, numa conversa que a gente estava tendo também antes de você entrar aqui na sala, sobre esse sentimento que vai se tornando uma saturação, assim, né? Essa coisa de, então tá bom, então não, é tão horrível lidar com tudo isso, né? É tão difícil elaborar, é tão difícil lidar com todos esses sentimentos que você está colocando, que isso pode muitas vezes acabar gerando essa necessidade ou essa tentativa, enfim, de afastamento, né? Assim, do tipo, então não quero mais, não quero saber, não quero ler notícia, não quero saber o que está acontecendo. Você acha que faz sentido isso também? Existe também esse sentimento nesse momento que a gente está vivendo de uma vontade de não enfrentar esses sentimentos todos? É engraçado, né? Eu tive esse sentimento quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu comecei a me interessar por uma série de temas, né? E em um determinado momento eu acabei optando em não ler mais o jornal. Eu lia sempre, quase todo dia a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, e, bom, fui compreendendo alguns mecanismos de violência e tudo mais, falei, putz, não quero mais ler. Eu parei de ler durante alguns meses. A gente não tem mais essa possibilidade. Uma vez que a gente entra em uma determinada bolha e faz o uso cotidiano das redes sociais, a gente não tem mais essa possibilidade de fechar o olho uma vez que estejamos saturados. Então, acho que o sentimento de estar saturado, ele é real, chega na clínica, muitas pessoas falam, mas é um labirinto de onde não se consegue sair. A bolha já está colocada, as notícias chegam nas redes sociais e a gente simplesmente não consegue. A gente não tem um caminho para isso. Ali, há 20 anos atrás, eu simplesmente não abria o jornal e as relações que eu tinha não me colocavam em certas reflexões do mundo político. Hoje em dia, eu não vejo como possível. Uma vez que se entrou, não tem como sair. Tem um adolescente ou outro que eu atendo que eles estão fora. A vida deles são os jogos, é o TikTok, a dancinha, o anime, o mangá, eles estão fora. Mas uma vez que você entra, tu não consegue sair. E aí, pensando nisso, eu queria emendar uma outra pergunta, assim, considerando que uma vez que estamos dentro, e aí parte de nós está totalmente dentro dessa bolha, e a gente acredita que parte dos nossos ouvintes também. E aí tem sido uma bolha de angústia, né?
nesse período, assim. Enfim, são notícias falsas, são notícias que vêm e muitas coisas muito violentas mesmo, assim, que aparecem, né? E aí, Paula, eu queria te perguntar sobre antídotos possíveis ou caminhos para sair desse circuito, medo, ódio, angústia. Tem alguma direção aí que você nos aponta? Eu vou aproveitar para pegar o gancho em outro tema que eu tinha introduzido, né, que é a questão do ressentimento. Eu vou trazer, na realidade, um outro termo também psicanalítico, que é a noção de trauma, né? O trauma, ele faz com que as nossas possibilidades de simbolização do mundo sejam rompidas. Ele é um corte, uma ruptura. E acho que a gente viveu essa ruptura em 2018. Acho que, em alguma medida, tem efeitos de trauma, a gente não ter conseguido ganhar no primeiro turno. Constantemente, a gente está sendo colocado, né, diante de traumas. A pandemia ela foi um trauma. A gente está ainda se recuperando e recolhendo os efeitos do que foi essa violência das 600 mil mortes e de tudo que acompanhou em termos do impacto simbólico dos posicionamentos públicos do presidente. Bom, então, de fato, são períodos de cortes, de rupturas que a gente está vivendo, e isso exige uma reconstrução. O ressentimento, enquanto afeto, ele nos oferece uma reconstrução porque ele traça a narrativa do outro todo mal. Então, a gente vai do ressentimento para o medo, do medo para o ódio. Volta para o ressentimento e fica nesse ciclo. Uma hipótese minha é de que, para a gente conseguir sair desse circuito e construir outras narrativas, inclusive narrativas que possam incluir esses que estão do lado de fora da nossa bolha, e nesse momento a gente precisa de algum diálogo com esses que estão de fora, para a gente não chegar na barbárie que a gente tanto teme, que é o retorno do Bolsonaro com um Senado forte. A gente vai precisar, talvez, se deparar com esses elementos que talvez tenham alguma proximidade, alguns pontos de identificação conosco e poder olhar eles de frente, desse exemplo que eu trouxe, né? Porque eu falo, puxa, tem ali algo que talvez também seja meu. O destino é completamente diferente que eu vou dar a isso, mas tem algo ali que talvez seja também meu. Então, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou conseguir construir uma base comum de diálogo com esse outro? Acho que aqui a gente pode fazer um corte lacaniano e ficar com isso para pensar para a próxima sessão. Paulo, muito, muito obrigada pela sua participação. Acho que trouxe muitas coisas para a gente pensar nesse mês que ainda vai durar talvez uma eternidade, né, para passar. Valeu. Eu que agradeço, André, Clarice. A gente precisa dar um futuro possível para as nossas crianças, inclusive para as crianças desses que não conseguem enxergar um outro futuro que não seja esse futuro bárbaro, né, que se apresenta. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E quem está sempre dando mergulhos narrativos em temas importantes é o podcast Rádio Escafandro, parceiro nosso aqui na Rádio Guarda-Chuva. O programa, comandado pelo jornalista Tomás Chiaverini, no episódio 77, fala sobre constelação familiar e pseudodireito. Criada pelo ex-padre alemão Bert Hellinger, a constelação familiar une hipóteses pseudocientíficas como a existência de campos mórficos ou campos morfoenergéticos às supostas tradições ancestrais dos povos Zulu. A prática nasceu como uma psicoterapia esotérica voltada a resolver sobretudo questões intrafamiliares, mas no Brasil a constelação familiar foi além. Em 2006, o juiz de direito Sam Storck começou a aplicar a prática de maneira informal em um fórum no interior da Bahia. Dá pra sentir que é mais um episódio imperdível da Rádio Escafandra. Então vai lá conferir depois do Pauta. Bom, tô com essa música, você já sabe que o Pauta tá chegando ao fim. Mas antes de ir, aproveita que tá por aí e nos dê 5 estrelas se você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple. E não se esqueça de nos seguir ou nos assinar, porque sexta a gente tá de volta, né, Clary? É isso, Dip. Sexta que vem, bem cedinho, a gente tá de volta. Até. Fiquem bem. Até.